Olá a todos, eu sou Hamilton Ferreira e esse vídeo aqui é para apresentar o artigo A Hole in the Head, Trepanação e Antagonismo na Produção Artística. Vou me apresentar rapidamente. Eu sou doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Artes, Cultura e Linguagens da Universidade Federal de Juiz de Fora. A minha pesquisa ela é financiada pela CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Eu sou artista visual, designer e pesquisador. Vou fazer uma breve introdução aqui sobre esse artigo, sobre esse trabalho, que é uma reflexão sobre a elaboração conceitual e prática acerca da minha produção artística, especificamente na série A Hole in the Head, que é um conjunto de 6 objetos construídos de concreto e metal, que tem como eixo central a trepanação, que eu vou explicar posteriormente, e a trepanação funciona também como uma metáfora à arte contemporânea. Nesse cenário, eu vou falar também sobre o deslocamento do corpo no desenvolvimento do conhecimento médico e como o desenvolvimento do conhecimento médico interfere nas ações do corpo e também corrobora para as proposições artísticas. A Hole in the Head é o mesmo título de um documentário de Elie Kabili, de 1998, que fala sobre o processo de trepanação. A trepanação, que consiste em perfurar o crânio, o Elie Kabili mostra isso, né, um documentário com imagens fortes, ele mostra como isso funciona e quais questões estão envolvidas também nesse processo da trepanação, como é a transcendência espiritual. Como eu disse, a trepanação ela é um procedimento cirúrgico que consiste em perfurar o crânio. Na antiguidade, ela era utilizada para a cura da loucura ou para expulsar os espíritos malignos. Na contemporaneidade, ela, como eu disse, ela faz parte do arcabouço da medicina, então ela funciona como craniotomia para ter, de fato, um acesso ao cérebro. É importante, como eu falei também, deixar claro que a questão fundamental na trepanação, em alguns casos, é de fato a transcendência espiritual, que mais para frente eu vou explicar como que a transcendência espiritual, na verdade, para o meu trabalho, ela funciona como uma transcendência da consciência, na verdade. Falando da trepanação, a gente coloca em evidência também a cabeça, né? E como que isso acontece? Com os desdobramentos artísticos, por exemplo, a gente tem as performances artísticas no começo do século XX, a gente tem o movimento de carnal art com Orlan, a gente tem o Stellark, e isso tudo abre questões, né, discursos sobre a fragmentação do corpo. E posteriormente, até do seu abandono. E posteriormente a gente tem outros movimentos, como é o caso da bioarte, que trabalha especificamente com resquícios desse corpo, seja o sangue ou a célula, como é o caso do TCNA, do Aaron Katz, ou simplesmente do Eduardo Kac, da Marta Menezes, que trabalham manipulando os genes desse corpo. E também, uma coisa que é importante no desenvolvimento do conhecimento médico são as possibilidades que ele permite. Então, eu coloco aqui o trabalho do neurocirurgião Sérgio Canaveiro, que propõe, que estuda o transplante de cabeça como um procedimento viável, ou seja, né, o desenvolvimento do conhecimento e da técnica permite que esse tipo de procedimento seja feito. E, consequentemente, também que os desdobramentos tecnológicos, que é uma parte específica da minha pesquisa no doutorado, que é o trabalho do professor Jack Gallant, da Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, e do professor Kamitani, que trabalha na Universidade de Kyoto. Os dois têm um trabalho que basicamente implicam em capturar os impulsos elétricos do cérebro e convertê-los em imagem, ou seja, seria uma figuração do pensamento. E, de fato, as imagens são interessantíssimas, é um projeto bem bacana. Esses desdobramentos tecnológicos, a partir do momento que ele está numa área de neurociência, mas que ele consegue construir, de fato, um objeto estético ou discursar sobre ele, como é o caso aqui, de construir uma imagem, evidentemente que ele também
é uma pesquisa que pode estar acionada no campo das artes, naturalmente. Eu passo aqui, então, a apresentação dos meus 6 trabalhos. Como eu disse, a trepanação aqui, nesse aspecto, ela funciona como transcendência para a consciência, a transcendência da consciência. Eu separei 6 pontos principais que, na minha perspectiva, são importantes para o entendimento desse trabalho, a conclusão. A unidade do corpo e cabeça, a sua dissociação, o caso médico, a trepanação, o método e a consolidação do acesso. O primeiro trabalho, a unidade corpo e cabeça, ele trata especificamente de um momento em que não existe um entendimento da segmentação entre corpo e consciência. Existe sim uma segmentação entre corpo e alma, mas entendendo isso dentro de uma perspectiva médica, por exemplo, não existiam especialidades médicas que atendessem a áreas específicas do corpo. Então, entendia-se o corpo e a cabeça como uma unidade. E nesse segundo objeto, é de fato a dissociação do corpo e da cabeça. Como eu falei, levando em consideração esse aspecto cronológico, esse objeto ele se instaura exatamente no momento em que desponta a subjetividade e a individualidade. E da mesma maneira os aspectos médicos, né, do conhecimento médico, que favorecem isso. O terceiro objeto, né, que é o caso médico, é um caso real, uma história real que aconteceu, é o caso de Phineas Cage, um trabalhador que quebrava pedras utilizando uma lança de metal e pólvora, mas no acidente de trabalho essa lança entrou pelo olho dele e atravessou, saiu pela parte de trás da cabeça. Ele não morreu, mas o que é curioso é uma mudança radical de personalidade que foi percebida, e esse caso especificamente ele é muito importante para o desenvolvimento do conhecimento médico, especificamente da cabeça e do cérebro. Esse quarto objeto ele é especificamente a trepanação, né? Ele fala do tópico da trepanação, em que eu represento ali um buraco, que é o símbolo, né, desse acesso, o processo da trepanação. O quinto objeto é o método, né? Esse objeto tem representado ali um trépano, que é uma ferramenta, né? Um objeto especificamente desenvolvido para fazer a trepanação. Ou seja, para se trepanar, é necessário que exista um conhecimento da técnica, o uso da ferramenta correta. E isso implica efetivamente, esse trabalho implicaria nessa transcendência. Então, não é simplesmente a trepanação por trepanação. Ela implica em um processo de conhecimento e aproximação da técnica. O trépano, ele simboliza, então, o último movimento mecânico do corpo. É a última ação do corpo, é a ação de trepanar. E a consolidação do acesso é, de fato, a construção de uma espécie de craniotomia, né, da trepanação, para que isso dê acesso, né, à cabeça. Relacionando isso, de fato, ao desenvolvimento tecnológico, ao trabalho de Gallant e do Kamitani, a gente vê, de fato, uma relação entre a conexão, né, a técnica, o desenvolvimento médico, como conexão à cabeça e às suas possibilidades. Então, aqui, nas considerações finais, a trepanação como conector central desse debate traz à luz os aspectos históricos que tangem o corpo e, notadamente, a cabeça. Ou seja, os estudos da trepanação, eles envolvem efetivamente os estudos do conhecimento médico, consequentemente do corpo, e aproximando esse discurso da cabeça e, consequentemente, inserindo-as no campo da arte. Dessa forma, os debates artísticos consolidam também a neurotecnologia como parte fundamental de seu discurso contemporâneo. Ou seja, a partir do momento que esse acesso ele é construído, existe a possibilidade de capturar esses dados e tratá-los e, a partir deles, construir objetos estéticos, é sim um discurso que vai ser debatido no campo das artes. E, para finalizar, eu deixo aqui uma conclusão que resume, na minha perspectiva, esse trabalho. Canavero corta a cabeça, Gallant retira dela os dados que se tornam imagem.
Muito obrigado.